O capítulo de hoje é o 21, mas eu fiquei de fazer uma pontuação com vocês que eu não concluí. O verso 30. Positivo, queridos? Amém. Graças a Deus. Provérbios, capítulo 20, verso 30. Tudo bem? Vamos ver se hoje a gente consegue fazer uma transmissão só, hein, mídia? Me ajuda aí. Vamos lá. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Aqui o que nós temos no ensinamento de Salomão é o seguinte, que existem feridas que ensinam, e é verdade, feridas ensinam, mas nem todos aplicam o ensinamento. Amém ou não amém? Quando eu era menino, não em Barbacena, mas de férias em Lorena, e minha vista hoje está horrível. Eu sei que é o Luiz Antônio que está aqui. Ali agora eu estou vendo que é a bispa. E depois eu sei que é a Nora. Você acha que está ruim o negócio? É, Nora, da Nalva. Não, Luiz Antônio, não é só Nora. Bom, voltando aqui, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era menino, uma vez eu fui andar de bicicleta e eu estava naquela coisa, né? Correndo igual um curisco, suando. Daqui a pouco eu meto a mãozona no freio da frente. Foi, capotão geral. Isso me machucou o ombro, machucou feio, feio mesmo. E eu aprendi que você não pode estar em alta velocidade de bicicleta e frear com tudo no freio da frente, porque é uma coisa normal, não é? Algumas coisas que a gente aprende. Estou vendo o nosso irmão Alex com a sua bela camisa do Fernandinho hoje. Bonita a sua camisa. Bonita mesmo, hein? Com o dedo ferido. Presumo eu que machucou-se e esse machucado deve, de alguma maneira, também trazer algum tipo de ensinamento. É verdade que a gente se machuca e algumas feridas que nós adquirimos, elas servem para nos trazer ensinamentos. Mas nem todas as feridas que nós adquirimos, elas fazem com que algumas pessoas aprendam. As feridas doem e elas têm um poder de nos ensinar. De nos ensinar. Às vezes eu ainda cometo esse erro. Corpo extremamente suado, aquele calor, você está com a garganta, acaba de pregar, ou você vai lá e toma uma água estupidamente gelada. É fatal. A garganta vai dar sinal, vai ferir. Um aviso. Você precisa tomar cuidado. Agora, tem gente que nunca aprende com as feridas. Agora, meu irmão, o que Salomão está dizendo para nós aqui é o seguinte: quem não aprende com a dor, não aprende com mais nada. Se uma mãe que perde um filho por um comportamento estúpido, ela não aprender com essa dor, você acha que ela vai aprender com outra coisa? Pode ser um pai também. Existem feridas que para algumas pessoas não vão trazer resultados para ela. Por exemplo, o sujeito perdeu o emprego, passou por um perrengue danado, porque foi trabalhar bêbado. A família ficou exposta, um monte de consequências. Passa um tempo, ele arruma outro emprego e vai trabalhar bêbado de novo. Acabou de expor a família a todas as situações ruins, porque a primeira situação não lhe trouxe nenhum tipo de aprendizado. O que Salomão está dizendo para nós é que quando a disciplina é aplicada, não é no momento alegre. Quando a gente corrige alguém, não é um momento feliz. Ai, que legal, eu vou colocar meu filho de castigo. Ai, que legal, eu vou ter que dar umas varadinhas. Não é. Esse momento não é um motivo de alegria. Mas, depois de um tempo que a disciplina foi aplicada,
ela tem uma tendência de promover naquela pessoa que sofreu a disciplina fruto de justiça, fruto de crescimento. Então, nós já estudamos sobre isso, e é uma pena que nem todos os pais vieram aquele dia, que é pecado, é antibíblico um pai ou uma mãe que não disciplina o filho. Já vimos isso nos capítulos anteriores, que quem ama, disciplina. Somos uma geração que quer consultar um monte de xarope que tem aí da internet. Mas um monte. O que tem de crente desconvertido não se fala. Tudo quanto é Zé que fala qualquer bobagem ele quer trazer para a vida. Mas a Bíblia não. A Bíblia para ele é ultrapassada, a Bíblia para ele é naquele tempo, a Bíblia para ele é daquele jeito, por isso que adota o padrão do mundo e quebra a cara e não está construindo filhos. Estão construindo, gerando outras coisas. Crianças que não sabem pedir licença, que gritam, que xingam, que batem o pé. Qual é a diferença de criança de hoje e criança de ontem? Só o tempo que nasceram, nada mais do que isso. Já vimos sobre isso. Mas a disciplina, no momento em que ela é aplicada, ela não é motivo de alegria. Não é. Você se constrange, você não gosta. Eu me lembro que algumas vezes eu tive que chamar alguns colegas e dizer, olha, coube a mim o papel de comunicar a você sobre esta decisão. Irmãos, que dificuldade. Às vezes isso me tirava o sono dessas coisas. Hoje não tão mais, mas no início do ministério pastoral, irmãos, eu chorava, eu ficava a noite sem dormir, o disciplinado, pintava, bordava, dormia, e a grande maioria sai da igreja, a gente é que fica com sintoma, com síndrome de culpado, se eu não tivesse feito, aquela história, se não tivesse feito, você estava gerando monstro, aí diante de Deus você vai ter que pagar pelo que você não fez. Então é melhor você chorar hoje, não estar feliz por uma conduta que alguém tomou, não se submetendo, do que você chorar de arrependimento e ouvir de Deus o seguinte, servo mau e infiel, eu te coloquei para isso e você fez outra coisa, ok? Mas no verso que nós acabamos de ler, ele diz que com o tempo, a disciplina, ela vai gerar justiça e crescimento naquele que foi machucado pela disciplina. Ser disciplinado pelo Senhor significa que alguém está sendo salvo pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Então veja, irmãos, às vezes nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, a geração que está longe de Deus, a gente precisa escolher quem a gente quer ser. Tem gente que quer ser crente, mas ao mesmo tempo ser mundano. Então não dá para nem perder tempo com essas pessoas. Porque se não quer, PT saudações. Agora, o que funciona aqui é o seguinte, é que Deus nos disciplina agora, para que lá na frente a gente não seja condenado com o mundo. Ou seja, ficamos sem ser advertido por Deus agora, e naquele dia o Senhor fala, aparta-te de mim porque eu não te conheço. O que é melhor? O que a gente quer? E o texto está dizendo exatamente isso. Ele fala que o Senhor, Ele pega, Ele nos trata às vezes, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama. E a gente começou dizendo nesse verso que é o seguinte, que as feridas, elas podem até doer no primeiro instante. Há momentos na nossa vida em que a gente não gosta do jeito ou da forma que Deus está nos tratando, que Deus está nos corrigindo. Perceba uma coisa, Deus usou um ímpio, Deus usou Nabucodonosor para tratar com uma nação. O problema é que quando o ímpio às vezes pode ser usado por Deus, a gente dá até nome, está sendo isso, está sendo aquilo. Mas quando Deus usa alguém para tratar com a gente, é perseguição, é partidarismo, não gosta de mim, etc. e tal. Está difícil pastorear hoje, viu, querido? Está difícil pastorear, está difícil liderar. A geração mimimi, a geração que quer fazer o que quer e não suporta a palavra. E aí sai daqui do culto essa noite, vai entrar no Google e vai ficar procurando os de plantão. Querido, é simples. A disciplina da parte de Deus, ela às vezes nos fere, nos machuca, mas é para a gente crescer e não ser condenado com o mundo. Então, é como uma mãe ou um pai que vê um filho que chega em casa com um relógio. E o menino fala assim, a mãe pergunta, onde você arrumou esse relógio? Meu amigo me deu. Deu, então tá bom. Você acha que essa mãe é responsável? Eu
Pessoas sabem, né, quanto custa, eu estou por fora hoje, quanto custa uma lapiseira top, uma caneta top, um jogo de caneta top. Aí chega em casa, meu amigo me deu. O que é uma pessoa prudente? Negativo, nós vamos lá, amanhã eu estou na sua escola, eu quero conversar, quero saber se a mãe e o pai desse aluno estão sabendo, porque alguém trabalhou para ter isso aqui. Como também esse objeto que está pode não ter sido fruto de uma troca, mas de um furto, ok? Então, vai doer no primeiro momento, talvez essa exposição aconteça, mas lá na frente a gente não está contribuindo para alguém achar que o crime compensa, achar que o crime ele traz vantagem. Mas o texto nos deixa claro que nem todo mundo que é esmagado, ou seja, que é machucado pela ferida, cresce. Tem gente que vai cair hoje aqui, você vai tratar com ele aqui, no mês que vem, o ano que vem, depois de amanhã, ele não vai aprender. Não vai aprender. Então não foram os erros, não foram as feridas, mas aí não é o problema da lição, é o problema da pessoa. O texto deixa claro para nós que, como pais que amam seus filhos, a disciplina nunca deve ser abandonada. Nunca deve ser abandonada. E outra coisa, querido, aquelas coisas que a gente chega e fala assim, hoje a gente senta e conversa em casa, vamos alinhar isso aqui. Se você deixar passar isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, você perdeu a força. Você precisa sentar e pontuar quando os seus filhos erram. É o que o texto também nos traz. Como pais que às vezes, mentiu, mas tudo bem, inventou essa história, mas tudo bem. Tudo bem? Espere amanhã o que vai fazer. Espere que o probleminha de hoje, amanhã, se transformou num hábito. Até o Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. E a gente nem sempre entende nos primeiros momentos, mas lá na frente vai ter uma gratidão da nossa parte. Diga não para um adolescente hoje. A grande maioria, estou vendo Deus falar, já vi alguém olhando para outro, mas a grande maioria vai virar o beicinho, vai dizer não quero jantar, e não sei o quê, e vai começar... Porque minha amiga, porque meu amigo, que você já sabe qual é a máxima, né? Ela mora onde? Mora lá. Aqui você, lá, manda ele, aqui mando eu. Não é? Daqui a um tempo, essa adolescente vai ser mãe, esse adolescente vai ser pai. E ele vai entender algumas coisas. Teve orações que eu já pedi para Deus e Deus não respondeu. E graças a Deus que Ele não respondeu. Porque se Ele tivesse respondido, a situação estava bem ruim. Então, o que o texto está nos dizendo é que o Senhor, muitas das vezes, como diz aqui o versículo final, é que muitas das vezes o castigo físico elimina o mal. Vou te dar um exemplo bem prático. Caim, por que você está desse jeito? Ele não responde para Deus, ele fica irado com Deus. E ele mata o seu irmão e não se arrepende do que ele fez. De jeito nenhum. E ainda vai dar de vítima. Agora eu vou ter que ser fugitivo, né? Todo mundo vai olhar e vai tentar me matar. Não, vão te dar flores. Você merece. Você matou seu irmão. Parece que a ficha não cai. Então, o texto diz que o castigo físico elimina o mal e purifica o nosso coração. Eu me lembro que às vezes nossos pais nos corrigiam. Às vezes não, nos corrigiam. Nos colocavam de castigo. Coisas do tipo, hoje você não vai jogar bola, hoje você não vai. Porque você gritou, você bateu a porta, você fez isso ou fez aquilo. A gente bufava de raiva, de ira, mas não ia. Mas não fazia de novo. Era mais ou menos assim, se você falar de novo isso aí, se você fizer isso de novo, você vai levar umas lambadas. E se falou, você já sabe, cumpra. Porque se não cumprir, cada vez mais a delinquência é medida assim. Você fala um negócio hoje e você não faz, a delinquência ela ganha um pouquinho mais de ar. Aí você fala amanhã e você não faz, a delinquência vai aumentando. Então hoje ela grita, hoje ela mente, hoje ela conta uma história. Amanhã ela senta na frente de uma autoridade e fala algo que você não fez. E se você não trata,
esse castigo vai cair primeiro sobre você. Porque você sendo pai ou sendo mãe, você foi negligente e desobediente à palavra de Deus. E vai cair sobre essa pessoa. E é por isso que essa geração de hoje quer bater no rosto de professor, quer agredir todo mundo na rua, porque se não respeita pai e mãe dentro de casa, vai respeitar pastor, irmão, vai respeitar professor de escola dominical, culto infantil, de jeito nenhum. Por isso que o castigo aqui colocado parece uma coisa até ruim de se falar, mas é um fato. A própria Bíblia diz isso, que o Senhor corrige, disciplina aqueles que Ele ama. Eu sempre gosto de pensar, para compreender, que é o seguinte: enquanto você está pontuando alguns erros, enquanto você está pontuando algumas situações, ainda há esperança. Ruim é quando a coisa não é mais pontuada. Ah, está bebendo? Bom. Ah, está fazendo? Tá bom. Ah, tá bom, bom. Adianta, não adianta, a pessoa não quer ouvir. Quem deveria de se tocar é quem não está sendo mais chamado a atenção. Abra sua Bíblia em Provérbios 19, verso 25. Diz assim: açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Isso eu acabei de ler em Provérbios 19, 25. Quando uma pessoa de discernimento vê alguém sendo disciplinado, o de entendimento vai trazer aquilo para ele como um grande aprendizado. Mas o zombador, irmão, o zombador, ele vai ser açoitado e vai continuar assim. Jesus Cristo, seu Salvador, estava numa cruz no meio de dois ladrões. Um zomba de Jesus. Ele está crucificado. Em questão de horas, ele vai morrer. Ele vai ter as pernas quebradas, obviamente, para confirmar que está morto. E ele zomba de Jesus. Ele zomba do fato dele estar ali. Ele fala: se tu és o Cristo, salva você e salva nós também. Zombador. Nem mesmo a crucificação trouxe um aquebrantamento de moral, de espiritualidade na vida daquele ladrão. Mas o outro, observe, que também era ladrão, o que estava acontecendo com ele trouxe fruto de arrependimento. O outro aproveitou a oportunidade e disse: não faz isso, nós estamos aqui porque merecemos. Mas este justo nada fez. Ele vira-se para Jesus, pendurado, sendo castigado. E de fato os dois eram ladrões. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Veja que a postura de um, o momento de sensatez que ele teve, trouxe salvação. A resposta de Jesus para aquele homem foi: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Perceba, irmãos, que para a pessoa insensata, você pode disciplinar, você pode falar, ela pode ser castigada, ela não aprende. Aqui, as famílias que têm mais do que 3 filhos, a grande maioria, outros também, né? Quando um irmão lá está pronto a alguma coisa e está tomando uma sapecada, os outros ficam tudo assim, ó. Ninguém nem respira. Porque já sabe, se eu respirar mais forte, sobra para mim. E não faz, porque já sabe. Então, entenda que existem casos que não é a questão que o Espírito Santo que vai mudar a pessoa, porque não funciona magia. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entro e faço morada e cearei com ele. O que mais eu noto na vida e também no pastoreio, e olhando para famílias, para as pessoas, é que existem pessoas, irmão, que ela está tão acostumada com o que ela está vivendo e ela não quer abrir os olhos, então a dor não faz mais sentido. Para ela faz o que dá na telha e acabou. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança. Já falamos em outros textos de Provérbios. Mas a vara da disciplina livrará dela. A criança é insensata. A criança enfia a mão dentro do vaso sanitário e toma água. A criança
ela liga o fogo, a criança, se bobear, ela sobe na mureta do apartamento. A criança faz isso aí. Criança faz, não é? Criança, às vezes, o pai precisa tomar cuidado, né, quando vai tirar o carro da garagem. Criança, às vezes, não tem noção, vai lá atrás. Quantas tragédias já não aconteceram sobre isso? Agora, a criança é insensata. O texto diz que a insensatez está ligada no coração da criança. Ela não tem a sensatez, ela não tem coordenação ainda do que é perigoso, do que não é. E aí está dizendo que a vara da disciplina vai livrar ela. Não está falando aqui de espancar, não está falando aqui de torturar, está falando de disciplina, mas às vezes a gente não pode ficar só aqui, uma palavrinha. Não, é Bíblia, irmão, aí fora vão dizer outra coisa. A Bíblia diz, olha, a criança é insensata, mas a vara da disciplina vai livrar ela da insensatez. Então eu me lembro aqui de uma situação em que um pai, uma certa vez, o filho estava fazendo umas coisas, ele pegava o chinelo e tacava na tela da televisão. O pai disse, não faz mais isso. Você pode quebrar a televisão. Se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Aí ela foi lá, pegou o chinelo de novo e tacou na tela da televisão e ficou olhando para o pai. O pai falou, já falei para você. Irmão, 2 minutos depois ela pegou de novo o chinelo e foi jogar na tela da televisão. O pai foi lá, pegou a criança, deu-lhe uma disciplinada boa, no sentido de dizer para ela, o que eu falei? Passou. A 4ª vez que ela foi pegar o chinelo para olhar, para jogar, o pai só olhou para ela e colocou o chinelo no chão. Existem coisas que às vezes a gente vai ficar quebrado emocionalmente, mas quem ama, cuida, quem ama, faz, e Deus faz isso com a gente. Isaías 27, verso 9. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados, os altares de incenso não ficarão em pé. Novamente Deus está falando sobre a questão do Senhor trabalhar em esmagar, em curar através da disciplina. A gente não gosta, mas é isso que acontece. E quando nós não sofremos a vara da disciplina, irmãos, a gente às vezes vê cada coisa. Eu não sei vocês, quando você vai no mercado, a gente vê tanto extremismo, né? Mães que gritam com os filhos como se estivesse na casa dela, como se criança fosse para ser tratada assim. Como a gente também vê crianças que estão, que se não faz o que quer, grita, derruba as coisas da prateleira, rola para o chão, fala palavrão. Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? E a palavra de Deus fala sobre isso aqui, que às vezes a vara, no momento, nos traz um pouco de tristeza, mas lá na frente ela vai trazer educação, equilíbrio, etc. e tal. Hebreus capítulo 12, verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O resumo aqui é o seguinte, meus irmãos: existem momentos na nossa vida em que a disciplina da parte do Senhor, ela vai nos trazer algum tipo de dor, porque não é fácil. Assim como você quando tem que fazer isso com um filho. Irmão, como isso é doloroso para nós. Mas se a gente não age, não há crescimento, não há amadurecimento, não há aproveitamento. Quando nós nos deparamos com comportamentos fora da moral, fora da palavra de Deus, e a gente fecha os olhos, eu vou dizer uma coisa para você: enquanto a criança é pequenininha, hoje é culto de ensino, cabe bem eu falar isso aí. Eu não sei até que ponto alguns pais acham bonito o filho dar tapa no rosto dos outros. Eu não sei que tipo de gente você quer formar. Quando não faz o que quer, pega, joga, empurra a cadeira, dá tapa no rosto dos outros. Eu não sei que tipo de filho você está achando que você vai formar. Porque amanhã você vai embora, pode acontecer uma tragédia na sua vida. Não fique pensando que os outros vão ter esse mesmo tipo de indolência, de compreensão negativa com esse comportamento. Às vezes a gente observa situações extremas. Eu falo, meu Deus, como está faltando Bíblia em alguns pais. Não quero, não vou. Xinga, joga a mamadeira no chão. Não estou falando de criança de 1 ano, não.
estou falando até de um pouco mais velho. Pessoas, crianças que às vezes dá tapa vejo, pá no rosto do pai, o rosto da mãe. Irmão, como é que funciona isso? Se a criança que tem o pai e a mãe como mais perto dele, mais santo, vou colocar entre aspas, faz isso, ele vai achar normal bater no rosto de um policial, bater no rosto de um professor, bater no rosto de um mestre. Isso não é certo, querido. Então, a gente precisa tomar Bíblia. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Leia Provérbios para você ver o quanto esse livro nos traz orientações. Veja o quanto a falta de disciplina pode trazer consequências negativas. Da mesma forma, e fechando esse pensamento, a questão do pastoreio. Irmãos, coisa difícil é a gente ter que sentar e colocar algumas situações, algumas posições, principalmente para adultos. E sabe o que a gente está sujeito? A grande maioria opta pelo outro caminho. Não faz menção dos erros, acha que está certo e está tudo bem. E, infelizmente, hoje o que mais eu encontro é isso. Não aceita, tem uma porta larga ali te esperando. E continua sem tratar um erro, que hoje é um erro, amanhã vira pecado, amanhã vira outra coisa, e assim a vida caminha. Por isso, o texto fala sobre esse detalhe, que certas feridas trazem cura. Mas eu vou dizer para os irmãos que, infelizmente, tem gente que está com cicatriz por tudo quanto é parte da alma, e não muda, e não cede, e não baixa a boca, não muda o jeito. Está apanhando da vida, está ficando velho no mesmo erro, está tomando paulada das consequências das opiniões joncosas, dos comportamentos errôneos, mas eu sou mais eu. Beleza, é só olhar, está maravilhoso. Hoje, dona Fernanda e eu estávamos almoçando, e a gente estava conversando, uma hora eu disse para ela assim, Fê, o que rola é o seguinte, por que você acha que Jesus disse que naquele dia o Senhor vai falar, eu não te conheço, pode ficar do lado esquerdo. Não, Senhor, mas eu preguei. Não, você pregou, eu falei no teu nome, eu expulsei. Olha, há uma diferença de Deus usar a pessoa para ganhar ou salvar alguém. O grande perigo da minha parte e da nossa parte é a gente botar pessoas para o céu e não ser salvo. Porque ensinamos os outros o que fazer, mas não fizemos. Então, às vezes, a gente olha e vê a pessoa comendo do bem do melhor, vestindo do bem do melhor, com seu narizinho arrebitado, igual Penélope Charmosa, ou igual Alain Delon, e acha que está tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado. Para o dia do Senhor, a gente ouvir a seguinte frase, tomara que não. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Você foi complacente, você foi condescendente, você trouxe o mundo para dentro da sua casa e não aceitou a minha palavra. Eu não te conheço. Senhor, eu fui dizimista fiel. Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu ganhei 50 pessoas para Jesus. Beleza, você fez isso pelo poder da minha palavra. Não foi por você, porque a minha palavra para você não virou nada. Então tem pessoas que estão sofrendo consequências, mas a Bíblia chama esse tipo de gente de tola. Ou tolo, porque a vida está algo ruim de ver, um filme de terror, mas não abaixa a guarda, não joga a toalha, não abre o coração. Aí, meu irmão, aí eu vou fazer o seguinte, querido, não dá para ficar, o próprio Jesus falou, não deis pérolas aos porcos. Então há momentos na nossa vida que a gente também tem que falar, para aí, eu não vou ficar mais desse tipo. As pessoas criaram uma ideia, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele já deu. A questão é que as pessoas não estão dispostas a ouvir o pastor, o sumo pastor, a palavra dele está aqui. Eu sempre digo nesta casa, o altar cura. Agora, se o altar não cura, não fique esperando uma profecia na sua vida para dizer, santo de Israel, muda. Não, porque tem gente, irmão, tem gente, nesta casa aqui, eu já vi gente sendo curada do câncer, eu já vi gente recebendo portas milagrosas. Sabe o que elas fizeram? Estão aí. Milagre não salva ninguém. Se milagre salvasse, as igrejas estavam repletas de pessoas. Tem gente que só vem atrás de milagre, não vem atrás de Jesus. Então, as feridas, muitas das vezes, quem chega agora e quem escuta também, tem gente que gosta, porque gosta de fofoca, de mexerico, então escuta um lado, e aliás já quer tomar partido. Cuidado, até porque eu já ensinei, a palavra nos ensina, não compre uma guerra que não é sua.
para que você não traga luta para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família e até para o teu ministério. Deus, quando gera ferida, não é para nos matar, é para nos curar, é para nos melhorar. Tem coisas na vida que demorou para aprender. E tem algumas que eu tenho que conviver o resto da minha vida pelas escolhas de desobediência que eu fiz na adolescência e agora eu tenho que pagar por isso. Fechou? Capítulo 21, que é o texto dessa noite. Provérbios, capítulo 21. Abra a sua Bíblia. Eu estou lendo Nova Versão Transformadora. Verso 1 e 2. O coração do rei é como canais de águas, controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Assim como os rios, criados por Deus, seguem o padrão que Deus assim estabeleceu, da mesma forma, um rei, um líder, um governo que é temente a Deus, que tem o temor de Deus, ele vai governar com justiça, ele vai governar com direção, ele vai governar com equilíbrio. Por isso a própria palavra diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Então aqui está se tratando do rei levantado pelo Senhor. Aqui está se falando daquele governo que tem Deus como temor, como princípio. Este governo, este rei, esta liderança, ele vai fazer todo o seu processo baseado em questões de honrar a Deus, de honrar a justiça e de provocar o bem sobre a sociedade. Olha a diferença de Salomão no início da sua jornada como rei. A primeira decisão que ele toma, irmão, que momento de sabedoria que parecia algo absurdo. As duas mulheres, duas prostitutas que dormem sobre os seus filhos, uma dorme, esmaga, a criança morre daquela noite em decorrência daquela sufocação, e um é meu, amanhece, uma diz que é sua, outra diz que é sua. Chega uma hora que Salomão fala: é seu também, então tá bom, pega uma espada, traga para mim. As duas ficaram olhando. Eu vou cortar a criança no meio, vou dar metade para cada uma, acabou a briga. A verdadeira mãe disse: Senhor, não faz isso. Por favor, deixa que ela leve, eu prefiro ver meu filho nas mãos dela do que ver meu filho morto. A outra falou: não, por mim tudo bem. Salomão falou: entrega a criança para essa aqui, porque essa é a mãe. A diferença de um rei cheio da presença de Deus. Ele vai trazer justiça, ele vai trazer equilíbrio, ele vai trazer paz para o seu povo. O mesmo Deus que traz sobre a condução de um rio, os seus caminhos, assim é um rei que é governado pelos princípios do Senhor. Salomão está falando para o seu filho sobre a vantagem, o poder de um homem que é levantado por Deus. Infelizmente, a gente está vendo aí que algumas coisas estão muito bem longe, mas muito longe da palavra de Deus. Agora, dá uma olhada em Apocalipse 17. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17, verso 17. A gente aqui vai encontrar também. É quando Deus transforma o coração de reis maus para cumprir a sua vontade. É o caso de Nabucodonosor, é o caso de Ciro, é o caso de alguns homens em que a vontade de Deus é tão soberana que ele usa dessas circunstâncias até para trazer alguma instrução, algum tipo de coordenação, algum tipo de ensinamento. Nós nunca podemos esquecer que o Senhor é soberano. Por mais que a gente esteja vivendo numa nação, num momento em que as coisas aos nossos olhos não estão bem, o que nós devemos fazer? Orar e orar sem cessar. Quando nós oramos, o céu trabalha a nosso favor. O Deus que permite o rei é o Deus que abate o rei. Aqui em Apocalipse 17, ele também transforma o coração de reis maus para que possa cumprir a sua vontade. Então, meu irmão, eu sempre gosto de frisar a ideia do rei Nabucodonosor, quando ele toma uma posição errada, se soberbece. Como Deus o faz ficar banido do seu reino por 7 anos, como se fosse um bicho, para mostrar que a soberania de Deus é algo fantástico. O que Salomão está dizendo para o seu filho é exatamente isso. Verso 2 de Provérbios 21. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Ah, meu irmão,
como está cheio de teólogos, como está cheio de sábios nessa terra, que aos seus olhos gostam de trazer um padrão e desvirtuam a palavra, desvirtuam o texto original para se acoplar, para se amoldar naquilo que eles querem. As pessoas podem até achar e ficarem convencidas de que estão fazendo o que acham certo. É isso que o texto está dizendo. As pessoas podem até achar e se convencer, mas o texto diz que algumas estão tão cauterizadas com o estilo de entendimento errôneo que têm, que elas não conseguem mais ter percepção bíblica daquilo que está errado. Agora, o que interessa para nós é o seguinte: o texto diz que o homem pode até autoafirmar que está certo e dizer, eu não mudo. Para mim eu estou assim mesmo e serei assim. Beleza, querido, tranquilo. Provérbio 17:3 só diz assim: o julgamento final, a retidão está em Deus. Chegará um dia em que, olha, irmãos, todas as nossas palavras, começa a pedir perdão e misericórdia agora. Todas as nossas palavras, as nossas declarações, as nossas autoafirmações, nós vamos ter que prestar conta com ela. Então é importante a gente considerar. É interessante, o julgamento final sobre a retidão cabe a Deus. Porque para vocês, eu posso ser uma pessoa justa. Para mim, você pode ser uma pessoa justa. Mas Deus conhece as motivações do coração. Eu posso mascarar um personagem aqui, ok? As pessoas podem interpretar mal a sua integridade e até alegar falsamente uma integridade. Ah, não, eu acho que não tem nada a ver. Beleza. O que a Bíblia diz? Que a retidão está em Deus. Então, se a Bíblia diz, esse é o padrão, qualquer coisa que eu queira trazer para mim como padrão, aí é meu. Eu vou me convencer. Eu acho que estou. É assim. Para mim basta. Os seres humanos não são juízes finais. Nós não somos os juízes finais da correção. É Deus que é o juiz final. Então, quando eu pego a palavra de Deus, e a palavra trabalha em mim, me pega, me esgana, me esmaga e me machuca, eu preciso entender que o padrão de retidão é o padrão de Deus. E aqui, meu irmão, nesse verso, é uma advertência contra o auto-engano. O auto-engano. É quando a gente acha que, não, é isso mesmo. É uma advertência para o Kleber. É uma advertência para você, uma advertência para nós. É um aviso a não se equivocar e ser autocomplacente com erros. A coisa mais confortável é pegar um estilo, um pecado e ser autocomplacente. O que significa? Quem é autocomplacente com erro é tolo. Pensa que os seus caminhos são os melhores. Não, entende, coitada, entende, coitado. Os homens não definem os padrões de virtude. O padrão de virtude está na palavra. Amém ou não amém? Está na palavra. Qual é o padrão que a humanidade tem hoje? Padrão, por exemplo, de castidade. Desde quando a Bíblia liberou sexo à vontade fora do casamento? Desde quando? Desde quando a Bíblia compartilha com traição? Desde quando? Desde quando a Bíblia compartilha com o pecado da nossa vida? Desde nunca. Desde nunca. O padrão de virtude está em Deus. Mas nós gostamos de trazer uma autocompaixão, autocondescendência para justificar palavras duras, para justificar língua pesada, para justificar pecados, para justificar comportamentos errados. Está aqui no verso 2, irmão. Uma das coisas que eu sempre tenho observado, o que tem de crente aqui desta igreja, que fugiu o estudo de provérbio inteiro para evitar confrontação. Ah, meu irmão, isso aqui arrebenta com a gente. Arrebenta com a gente. Porque às vezes eu quero ser autocomplacente com o meu pecado. É o meu pecado de estimação, meu estilo de vida. Meu estilo de vida. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Me explica então o que significa isso. Quando eu trago um padrão que diz, não, Deus tem que entender. Deus tem que entender? Se ele já disse que sem santidade ninguém verá a Deus, como é que Deus tem que entender?
Deus ama o pecador, mas não ama o cara que fica vivendo no estilo de pecado. O pecado Deus não ama. Então nós definimos padrões que para nós são válidos, mas diante da palavra de Deus, não. Eu gosto de pensar com tristeza no fato de que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. Você quer o homem mais santo, um dos santos, dos patriarcas. A primeira vez que ele fica nervoso é quando ele está falando com Deus no Sinai. E Deus escreve o decálogo nas pedras. Ele desce e vê o povo bêbado, praticando bobagens, construir um ídolo, um bezerro. Moisés perde a paciência e joga as tábuas da lei, que Deus escreveu milagrosamente. Depois de tudo aquilo que aconteceu, extermínio, etc., ele sobe de novo. E da segunda vez não é Deus que escreve, agora é você que escreve. A terceira vez, quando Deus fala para ele, fala a rocha, que eu vou te exaltar, meu nome será exaltado, isso aqui. Ele fica nervosinho, ele pega e toca na rocha. E sai a água. Deus diz para ele, ok, mas você não vai entrar na terra prometida. Senhor, você não vai. E se você olhar no texto de Deuteronômio, e também no livro de Números, você vai ver que Moisés pede, Senhor, me permita pisar. Estava lendo esse texto, numa outra versão esses dias, e o Senhor fala assim, não me peça mais isso. Está definido, Moisés. Eu queria entender esse conceito que alguns têm que acham de ver um Cristo que só está de braços abertos e que aceita todo estilo errado de submissão à palavra. Por acaso nós somos melhor que Moisés? E acha que Deus vai tolerar porque eu tenho os olhos azuis, olhos verdes? Não, não vai tolerar, não. Verso de número 3 e 4. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Bom, a resenha de tudo isso aí é o seguinte, eu posso fazer sacrifício, eu posso fazer ofertas, mas qual é a motivação do meu coração? É a primeira observação. Porque o Senhor conhece as motivações de cada um. Uns fazem por o lado simplesmente de cumprir algo. Mas a motivação do coração dele não é de servo. Deixa eu dizer algo para você, para pensar. Talvez eu faça isso só para repreender o devorador. Um dos exemplos. Mas não por amar ao Senhor. Não porque eu amo ao Senhor. Eu faço porque eu quero algo em troca. O texto diz que o Senhor conhece as motivações. As pessoas, nós, podemos até ver a obra, ou as obras que as pessoas fazem, mas Deus vê o interior da gente. Então, às vezes, aos olhos de alguns, nós nos passamos por piedosos, nos passamos por pessoas espirituais, e Deus que conhece nós por dentro fala, não é nada disso. Está fazendo perante os homens, mas o que ele tem no coração é ruim, é gente ruim, é pensamento ruim, comportamento ruim, mas perante os homens ele faz isso. Ele não vê somente as nossas obras, mas ele também sonda as coisas que nos motivam. E aqui eu quero pensar algo com você, muito sério. Qual é o valor de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, por fazer? Qual é a motivação de estar aqui filmando hoje, ali na ilha, lá na mídia, porque não tem ninguém? Qual é a motivação? Qual é a motivação de ter subido aqui para tocar, cantar? A minha motivação. Qual é a minha motivação de sentar aqui, de estar com você essa noite e ensinar a palavra? É para cumprir apenas uma tabela? É apenas para preencher um espaço de um culto? Qual é a motivação? Será que Deus aceitou tudo que a gente fez até hoje na igreja? Você que trabalha aqui de alguma forma, aliás, eu estou bem frustrado com o curso de voluntário que vai ter dia 18 e os da casa poucos se interessaram. Perderam a chance, porque daí para frente a coisa vai ser diferente. Fez, não fez, corre atrás, quem sabe um dia, se for vontade de Deus.
Porque se não faz para Deus com qualidade, com excelência, não serve não. Veja como é. Aqui ficou 3 semanas nada. Abri a boca numa noite, veio 15 pessoas de fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que funciona a questão das coisas que eu faço para Deus por imposição? Eu fico pensando quantas vezes eu cometi o pecado de vir abrir e fechar a igreja, de ligar a câmera, de mexer na mídia, de me auxiliar aqui por causa de uma escala. Sem qualquer tipo de paixão pelo Senhor, devoção ao Senhor. Será que esse sacrifício que eu fiz de chegar mais cedo, de estar aqui, ou será que a motivação para começar a orar daqui a pouco, antes de começar a fazer as coisas, ai que tédio, ai que coisa chata, será que eu tenho entendido qual é o propósito? Será que este meu sacrifício que eu estou fazendo, de fazer um trabalho de tesoureiro, de secretário, de coordenador, seja o que for, de líder, eu estou fazendo com qual motivação? Porque a Bíblia diz que o Senhor vê primeiro a motivação e depois o sacrifício. Então eu corro um grande risco de estar sendo um religioso, de estar sendo alguém que Deus, como diz no livro de Isaías, eu viro o rosto quando eles abrem a boca para cantar. Eu não gosto de vê-los. O que Salomão está dizendo para nós aqui é o seguinte: Deus não enxerga, e você sabe disso, apenas o sacrifício, ele enxerga o que está aqui. Quando se fala de sacrifício, geralmente a gente gosta de pensar em oferta e dízimo, compreende também, abrange também. Mas aqui eu quero dizer outra coisa. Meu irmão, você veio para a igreja para ficar de mau humor? Você veio para o culto para ficar com o celular, conferindo mensagem no WhatsApp? Ah, dá licença, rapaz. Você veio para o culto para ficar respondendo mensagem de Facebook? Se enxerga, irmão. Deus não precisa disso. Eu vim porque o marido veio porque a esposa veio para ele ver que eu estou aqui, veio porque se não vier na escola dominical eu não canto à noite. Grande coisa você fez. Vim porque senão, fica falando na minha cabeça. Vim, porque senão depois já viu. Eu não sei se alguns já perceberam. Alguns antigamente me davam satisfação, hoje não vem. Mara, está tudo bem. Toca a sua vida. Você é pastor de você mesmo. Continue assim. Continue assim, pastor de si mesmo. Almas emancipadas. São almas emancipadas do governo. Para elas não existe princípios bíblicos. O que está no coração? O que está no coração? Irmãos, teve dias na minha vida, e tem dias, que eu não estou bem. Eu não estou bem. Mas eu tenho um princípio. Pelo amor de Deus, fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, está ruim. Eu vi uma mensagem, segunda-feira à noite, do pastor Paulo Lutero, na convenção para pastores, presbíteros e evangelistas, que aconteceu agora na convenção, que fala da vida da gente, do homem de Deus, que a gente, apesar de ser homem de Deus, a gente não perdeu a intimidade de Kleber, mas também a gente não pode esquecer da nossa publicidade. E o que ele pregou, arrebentou. Quando Jesus está fazendo o início de ministério, e quando Herodias pede a cabeça de João Batista para sua filha que dança, uma dança sensual, e Herodes fica encantado, e ele fala, pede o que você quer que eu te dou até metade do meu reino. Aí ela, mal orientada pela mãe, me dá a cabeça de João Batista. E aí João Batista é decapitado. É nesse momento que João Batista morre por causa do evangelho. Está muito distante dessa geração mimizenta. Perde a cabeça, sangue esvaindo, corpo para um lado. Os discípulos de João Batista são obrigados a pegar o corpo do seu mestre com a cabeça separada. Mas quem é João Batista? Ele é primo de Jesus. Eles enterram João Batista e vão até Jesus, os discípulos, e dão notícia para Jesus e dizem assim, Senhor, o teu primo foi assassinado. Como que você acha que Jesus se comportou naquele momento? Ficou feliz? Humano. Aí o texto fala também no Evangelho de Mateus, que logo após Jesus receber aquela notícia,
que o seu primo perdeu a cabeça por causa do evangelho, Jesus toma um caminho do outro lado do lago, ele vai ter o seu momento de carne. Chorar, ficar triste, porque é humano. E ele faz isso. As pessoas olham e veem Jesus indo para o seu canto, a intimidade dele. Quando ele chega do outro lado, a multidão vê que Jesus está lá. E a multidão vai atrás de Jesus. Nem chorar, Jesus pôde chorar direito, nem viver o seu momento, ele pôde viver direito. Momento de luto, momento de dor, por um parente que se foi de uma forma tão violenta e tal. A Bíblia diz que Jesus está triste pelo que aconteceu, mas diante da multidão, ele tem compaixão e ele vai deixar a dor e vai pregar e vai socorrer. Quais foram as motivações de Jesus por fazer aquilo? Quais você acha que foram as motivações de Jesus para ir para a cruz? O que o texto está dizendo é que Deus não vê apenas as nossas obras. Deus enxerga o que está no coração. Lidar com a obra de Deus é algo extremamente difícil, é espiritual. É espiritual. Servir a Cristo nesse mundo é algo espiritual. Mas se eu faço por fazer, eu estou sendo meramente carnal. É isso que o texto está dizendo. Antes de Deus receber a nossa oferta, Ele precisa aceitar o ofertante. Meu abrir e fechar a igreja. O meu tocar, trabalhar, cuidar, recepção, filemão, seja o que for da vida, cozinhar, fazer. Será que Deus está aceitando a minha vida? Porque o que eu estou fazendo é por obrigação, é resmungando, é falando mal. Ai, caramba, por que cobra tanto? Por que faz? Perdeu a chance. Não tem galardão nisso. Substituir a moral da obediência pela cerimônia é hipocrisia. Isso é terrível. Substituir a moral da obediência pelo sacrifício, isso não faz parte do agrado de Deus. E a Bíblia fala aqui de olhos arrogantes. O que é isso aqui? É gente altiva nos olhos. Gente que é horrível, hein? Você vai falar com alguém, está conversando com alguém, a pessoa está falando com ela, está assim, ó. Ouviu? Ouvi. Mas não serve para mim. Isso não vale para mim. Coração arrogante é coração dilatado, é coração inchado, é coração que não se sujeita. Aí a Bíblia fala que gente assim, com coração arrogante, e gente assim, com olhos orgulhosos, a lavoura deles, o que é? É viver em pecado, é colheita de pecado. Então a lavoura dos ímpios são os seus pensamentos e as suas ocupações, porque eles têm os olhos arrogantes e eles têm os corações dilatados. Eles não servem a Deus pelo ato de servir, por amar. Se comportam pouca coisa diferente dos ímpios. Em que sentido? Vive uma vida de pecado. É religiosidade. Se tem uma coisa que Jesus não veio fazer, é praticar religião no contexto de dizer que os atos salvam. As motivações são diferentes. Eu gosto de pensar o seguinte, irmão. O mês inteiro eu apronto, eu descumpro, eu não sirvo, eu não oro, não busco, não me envolvo com nada, mas no dia da ceia eu estou aqui tomando Santa Ceia. Ai, Senhor, aonde que isso vai trazer algum tipo de benefício para mim? Ok? Bom, vamos para o verso de número 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Esse texto aqui não está falando para os sonolentos da vida, não. Não quer dizer que a pessoa tem que fazer tudo devagar, por fazer. Aqui está falando de planejamento, aqui está falando de organização. Quem não planeja acaba por fracassar. Não é? Então a gente quer começar algo, mas a gente começa, tem que ser agora, vamos fazer agora, porque se não for. Calma, querido, precisa planejar, precisa orquestrar. O que se reprova aqui é aquela questão do descuido, é a falta de refletir nas coisas que nós vamos fazer. É como alguém que fala, vamos fazer um bolo, vamos lá, vai lá, pega, já quebra os ovos, põe dentro da bacia, não sei se é assim, e daqui a pouco vai olhar, pega lá para mim, esqueceu que não tem fermento. Ué, se precipitou, ou não tem trigo, não tem jeito. Vamos lá, vamos fritar, ou fazer uma torresmada aqui. Taca óleo, pá, não sei o quê. Não tem torresmo. Ué, mas você já ligou o fogo, convidou todo mundo, agora como é que faz? É essa questão de fazer as coisas sem calculação, atitudes perigosas que pode levar as pessoas à ruína. E cá para nós, irmão, nós como crentes precisamos entender, e a nossa vida precisa ser uma vida pautada em organização e planejamento.
Quem não faz isso acaba pobre, acaba ruim, acaba sofrendo e não cresce aquilo que tem que crescer. Isso deve ser um contraste com aquelas pessoas que fazem as coisas no afoito, são apavoradas. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo aqui para a gente ser displicente, mas está dizendo, faça as coisas com planejamento, com organização. Verso 6, a riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. Bom, a prosperidade pode ser boa ou ruim, né? Ela é boa quando ela é fruto de honestidade, de trabalho, de esforço. E ruim quando ela é fruto de crime, de mentira, de trapaça, de algo desonesto, né? Se a pessoa consegue alguma coisa na vida por baixo de mentira, ou se ela consegue obter alguma coisa na vida por baixo de armadilhas, o enriquecimento, seja o que for, esse tipo de enriquecimento em qualquer área da vida dela nunca a satisfará e não será bênção na sua vida. Por quê? Porque esse tipo de valor que ela trouxe, de riqueza, de bens, não são frutos de trabalho. Então, é alguém que faz o seu patrimônio em cima da desgraça dos outros. É eu vender esse copo e dizer, esse copo foi da princesa Isabel, vale 50 mil reais, e eu engano alguém. É alguém que traz uma riqueza para a sua vida debaixo de desonestidade e debaixo de imoralidade. Aquisição de riqueza sem a honestidade, seja boca que fala demais, é gente que mente para ter as coisas. Então a gente precisa tomar cuidado, porque certos tipos de patrimônio que nós trazemos para a nossa casa pode servir amanhã para a gente gastar com coisas que não são tão boas para a nossa vida. Ok? A busca de fraudulenta da riqueza na Bíblia, de uma forma desonesta, de forma mentira, é condenada pela palavra de Deus. Então, meu irmão, eu aprendi que 10 reais na minha casa, debaixo da bênção de Deus, vira 1.000, mas 1.000 reais sem a bênção de Deus vira dor dentro de casa, não vira bênção. Verso 7, a violência dos perversos vai os destruir, pois se recusa a fazer o que é justo. Bom, os perversos nunca agem com justiça, eles estão sempre dispostos a prejudicar alguém. Por isso são chamados de perversos. São pessoas que vivem de vantagem sobre as outras pela falta da justiça. São pessoas que amam a questão trágica. E a Bíblia nos traz aqui um alerta que violência gera violência. Então aqui a gente precisa prestar atenção. Eu já comentei isso aqui algumas vezes na igreja, e eu vi uma pessoa debochando no meu trabalho de um desafeto dele, que estava com câncer. E fez comentários e riu, etc, etc. 2 pessoas fazendo um comentário de um colega que estava doente de câncer. Eu me senti mal quando eu ouvi aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa conseguir ficar feliz de ver um colega de trabalho com câncer, porque eles tiveram um problema lá atrás, isso não faz sentido. Irmãos, tempos depois, uma das partes estava tendo que acompanhar o flagrante do filho, que ela teve que ir lá. E o outro, adivinha do que morreu? Morreu de câncer na boca. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de perversidade. Coisas que a gente fala e não quebra no mundo espiritual. Palavras que a gente fala, acusações que a gente fala. Pessoas que se chamam de coisas, termos que não convém dizer aqui no altar. O tempo passa, mas a gente não quebra no mundo espiritual. Fica dando legalidade para o inimigo depois trabalhar. Isso é muito terrível. Os ímpios, os perversos, estão sempre pensando coisa ruim. Irmãos, como existem pessoas no mundo que têm tempo para cuidar da vida dos outros, falam mal da vida dos outros, desejam mal para a vida dos outros, têm consequência para a vida dos outros e se esquece de olhar para dentro de casa, para a sua descendência, para a vida dela. Mas é o que o texto está dizendo, são pessoas que amam fazer o mal. São pessoas que amam viver uma vida desejando o mal para os outros. Tomara que morra, por mim estou feliz, olha que legal, está sofrendo, que pelo amor de Deus, isso não. O texto diz que essas pessoas vão receber o próprio castigo, elas vão afundar no poço que elas fizeram, e o pé delas vai ser enroscado aonde elas armaram a rede para os outros. Esses dias, estava eu conversando com a Fernanda,
falando de um comentário que a esposa de um conhecido fez a meu respeito, por uma luta que eu estava passando na minha vida. E ela virou para o marido dela e falou assim: cuidado, hein, você fica andando muito do lado desse Kleber aí, qualquer hora você vai se tornar igual a ele. Ela ouviu parte de uma história e tirou conclusões de uma história, de um momento de dor da minha alma. E ele veio falar comigo, chorando, e falou: cara, quebrei o pau em casa hoje, tal, não sei o quê. Eu falei: cara, que coisa. O tempo passou. O tempo passou. O que ela falou aconteceu na casa dela, na vida dela. Sabe qual a primeira sensação que me deu? Pegar o telefone e ligar para ela e falar: lembra, há 4 anos atrás, quando você disse isso, isso, isso? Cuidado. Mas seria vingança da minha parte, né? Seria um ato ruim. O que o texto está dizendo aqui é que pessoas perversas vão ficar enroscadas na rede que elas armaram para os outros. Então a gente precisa vigiar muito com os nossos comportamentos, com nossas palavras e com a nossa boca. Verso 8: o culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. O ímpio, que é a pessoa errada de muitos pecados, aqui tem uma simbologia, né? Ele vive andando por caminhos tortos, por caminhos perigosos. Aqui é uma figura de linguagem que traz assim. Você percebe que as coisas erradas, as coisas escusas, as coisas que não são possíveis de ver à luz, são o que eles andam. Suas palavras, seus pensamentos, suas condutas são sempre caminhos perigosos, né? E o comportamento de gente assim é um comportamento que vai levar ela para viver uma vida de falsidade, uma vida de mentira, uma vida de intriga, uma vida de desavença, de imoralidade, desrespeito e desobediência a Deus. Quem anda por atalhos, quem anda por curvas, acaba se tornando pessoas que estão afastadas de Deus. Porque vai ter falsidade na vida, vai ser uma pessoa causadora de confusão, de desavença, imoral, desrespeito. Porque ela anda, o ímpio é assim, irmãos. O caminho da retidão faz mal para eles, se eles acham. Acham que, e quando não são as expressões que a gente que está errado. Agora, algo interessante que eu estava pensando e fui consultar alguns comentaristas, é interessante, é que apesar de muitas das vezes a gente instruir, falar, há um espírito de rebeldia que a pessoa ouve, mas ela não abre mão daquele espírito de rebeldia. Ela escuta, ela sabe, mas ela mantém no seu coração um espírito de rebeldia. Sei, mas vou fazer. Não concordo e vou fazer. Então você ensina, você prega, você fala, o pai fala, a mãe fala, mas mantém. E aí, meu irmão, por mais que você fale, por mais que você diga, por mais que você oriente, quem mantém o espírito de rebeldia dentro do seu coração é como um leão preso numa jaula. Há um tempo atrás, eu fiquei triste e chocado quando eu vi um tratador de leões que cuidou de 2 leões brancos desde pequeno. Esses leões cresceram, ele sempre brincava com eles. Mas um dia, ele foi brincar com os leões, e num dos abraços que ele deu no leão, o leão entendeu aquilo como uma ameaça, e deu uma desferida no rosto e sangrou. Despertou o que está ali dentro. E o leão matou o seu dono depois de vários anos que estava ali. Assim é o espírito de rebeldia que algumas pessoas trazem dentro de si, o espírito de perversidade, de impiedade. Elas até conhecem, até ouvem a palavra, mas elas cultuam e acham que estão certas. Por isso, quando eu comecei o livro de Provérbios, eu disse a vocês que Provérbios, ele é um livro que ele vai falar ao mesmo tempo de parte espiritual como ensinamentos para a vida. Aqui tem algumas coisas que eu quero dizer para os pais, que muitas vezes a gente se aborrece, se entristece, por ver, às vezes, os filhos nos caminhos que nós não ensinamos eles a estar.
enquanto eles não rejeitam no coração o espírito de rebeldia à palavra, ao Senhor, eles vão ser rebeldes a qualquer tipo de autoridade levantada por Deus na vida deles e aos princípios da palavra. Aí a Bíblia fala aqui do sábio. Que sábio é esse? A sábio aqui é aquele que entrega a sua vida para o Senhor. É aquele que traz os princípios do Senhor para a sua vida. Ele não é perfeito. Não é perfeito. Mas ele aceita a palavra como um princípio de fé. Então ele tem Deus, ele crê no Senhor, e essa palavra na vida dele vai trazer para ele o amar a palavra e viver pela palavra, vai trazer a ele perdão pelos seus pecados. É diferente do perverso. O perverso, meu irmão, pode falar, é como um leão que está enjaulado. É só questão de tempo para ele botar para fora o que ele tem. Verso 9, e eu vou ter que parar por aqui, vou ler o verso 9 e o verso 19, mas pelo horário acredito que terei que parar por aqui. É melhor viver sozinho no canto de um sótão, de um telhado, que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Eu vou repetir. É melhor viver sozinho no canto de um telhado, de uma eira, que morar com uma esposa briguenta. No Antigo, principalmente no Velho Testamento, os israelitas tinham a eira, o terraço. Era um local onde muitas das vezes era usado para meditar, como também para colocar fruto daquilo que se plantava, para que fosse o tempo tratando ali. Então não tinha um telhado perfeito, não tinha paredes, estava sujeito a poeira, a vento e uma série de coisas. Às vezes, o texto diz aqui, que traz aqui uma observação, que é melhor, alguns homens preferem morar num telhado desse, do que com uma mulher briguenta. Bom, o texto fala aqui do sexo feminino, mas a aplicação cabe a ambos os sexos, ok? Mas, veja bem, esse versículo está falando que é melhor morar no telhado de uma casa do que morar dentro de um palácio com pessoas que só ficam discutindo, só ficam brigando, só ficam arrumando confusão. Embora essa pessoa esteja lá em cima, exposta a chuva, calor, frio, ela prefere ficar lá do que estar morando dentro de casa num palácio com pessoas de contendas. Que expressão pesada, né, querido? Que expressão pesada que isso aqui traz. É melhor ficar sozinho do que com uma pessoa que vai tornar a sua vida insuportável. Ah, como as pessoas se escolhem pelo corpo físico. Como as pessoas escolhem pelo patrimônio que a pessoa tem. Como as pessoas definem as suas vidas pelo momento e não pelos valores. Esse texto é o homem mais sábio que está dizendo para o filho: é melhor você morar em cima do telhado, com poeira, com vento, com tudo, que morar numa casa com coberto, um palácio, do que morar numa casa com uma mulher briguenta. Ele disse: não tem valor. É melhor você ficar sozinho do que a sua vida se tornar uma vida insuportável. É melhor você se expor à natureza do que às tempestades de um cônjuge descontrolado. É melhor estar sujeito ao trovão lá em cima. É melhor estar sujeito às tempestades lá em cima. Aqui está falando mulher, né? Mas cabe para nós, né? Mas vamos pegar, né? Cai o raio, mas não dá para viver lá embaixo, porque o raio de baixo está pior. O trovão faz um barulho aqui, mas lá embaixo está pior o negócio. Deixa eu ficar no vento aqui, porque pernilongo para cá, põe um saco por cima. Ah, não dá, ninguém aguenta, pô. É isso que o texto está dizendo. O princípio aqui é que é difícil conviver com quem está sempre disposto a brigar. É difícil. Não tem saúde, não tem relacionamento. Quero repetir, isso aqui aplica-se também ao sexo masculino. Vá comigo para o verso 19,
E eu paro por aqui. O verso 19, ele não fala de telhado, mas ele fala de deserto. Olha que coisa terrível. Aqui nós encontramos, é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Deserto, irmão. Deserto. Então, para a mulherada aí, não fica pensando que é só para você, mas o texto está falando, né? Mas serve para nós também. Deserto. O que o deserto tem durante o dia? Sol escaldante. Temperaturas acima de 50 graus. E à noite, temperaturas abaixo de zero. Cobras, escorpiões, animais peçonhentos. Vocês estão aí ainda, queridos? É melhor morar no deserto, com cobra e escorpiões, com sol quente, do que com uma mulher briguenta, ou com um homem briguento. É Bíblia, tá, querido? Não vem me chamar de machista, de nada não. Mas isso aqui faz uma aplicação para ambos os sexos. É interessante. O casamento foi instruído por Deus para ser uma fonte de felicidade, mas pode se converter num cenário de filme de horror. Sim ou não? É isso. Ah, meus amigos e meus irmãos, viver sozinho, sem se casar, pode ser melhor do que viver mal acompanhado. Casa com um tribuloso para você ver. Casa com uma tribulosa para você ver. Você vai ver que morar num cômodo é palácio. Sabe? Você ouviu o silêncio. Não ouvi grito, palavrão, reclamação e etc. Dos dois lados, viu? Dos dois lados. Aqui, o que a gente vê nesse texto é que de um lado tem deserto, local de calor, de sofrimento, de frio, de uma exposição a tanta coisa, como um refúgio para uma pessoa que está fugindo do casamento. O camarada, ou a moça, ou a mulher prefere, é melhor ela estar no deserto, ou dormir no telhado, do que ter uma pessoa desse tipo. E é interessante, ele fala assim, é melhor o deserto do que uma mulher briguenta, faladora, descontrolada, que se irrita facilmente. É uma advertência contra entrar num relacionamento com uma pessoa difícil. Aqui é uma semelhança com uma terra desolada. Você vai se arrepender do que está fazendo. Casamento não é para ser um campo de guerra. Casamento não é para ser um local de disputa, não é para ser um local de contenda. O primeiro lugar que a gente deseja estar, quando o dia não foi bem, é onde? Na casa da gente. Você já teve dias difíceis no seu trabalho? Tudo que você queria está em casa. Sim ou não? Aí você chega em casa e começa. Que você... Deus meu, por que me desamparaste? A gente pode achar engraçado, mas essa tem sido a causa de muitos casamentos acabarem. E eu gosto de trazer para aplicação o seguinte: nenhum casamento acaba se a Bíblia for trazida como regra de fé e prática. Duas situações, verso 9 e 19. Uma fala de telhado, eira. Vou dormir lá em cima com trovão, com relâmpago, com tudo, mas isso aqui. A outra fala de deserto, que é melhor deserto do que mal acompanhado. É melhor para a exposição lá em cima do que uma vida ruim. Amém? Houve um silêncio na igreja, né? Vamos ficar em pé, por favor. Por que será?